Oi, amados! Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Estou aqui mais do que feliz, celebrando as maravilhas e os milagres que Deus tem feito na minha vida, no meu casamento, na minha família. E bom, amados, estamos aqui para mais um tema complicado, porque às vezes as pessoas nos vêm fazendo vídeos e entendem como se fosse um conselho para a vida delas, ou enfim, né? Como se o que eu fiz fosse uma razão pela qual eu me sinto no direito de te aconselhar a fazer também. Mas, amados, como nós estamos aqui para falar de família, então eu preciso falar daquilo que a Bíblia me ensina, enquanto uma esposa, enquanto mãe, e não aquilo que o mundo me ensina. Por exemplo, muitas e muitas vezes no ano passado e esse ano eu recebi muitos conselhos de muitas pessoas. E numa viagem que eu fiz no início do ano, que eu viajei com meu pai e minha madrasta, né? Tinham outras pessoas lá também da família da minha madrasta e nós fomos conversando e conversa vai, conversa vem, né? Surgiu o assunto do divórcio e tudo mais. E aí eu recebi muitos conselhos. Alessandra, você tem que ser fria com ele, tratar ele mal, entendeu? E recebi vários conselhos, amados. Não é dizer que essas pessoas me aconselharam mal, ou que elas me aconselharam de uma maneira querendo me prejudicar, nem nada disso. Elas estavam me aconselhando mediante aquilo que elas acreditavam que era bom para elas, né? Só que todas as vezes que meu marido chegava aqui, eu tentava pôr em prática o conselho que eu recebia. Mas o Espírito Santo falava comigo: não, não é com frieza e nem com dureza, é com amor, porque o amor constrange. E glória a Deus, porque se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito e tivesse ouvido a voz dos conselhos humanos, talvez eu não teria, né, essa oportunidade de viver restauração no meu casamento. E esses dias para trás eu vi um comentário no último vídeo que eu coloquei falando a respeito do cônjuge, né? Sobre aceitar o cônjuge que traiu de volta. E eu vi um comentário onde o irmão ele descreveu uma situação onde nós mulheres devemos nos valorizar e não aceitar esse tipo de situação, né? Que não é isso. Aí ele falou a frase que veio assim de encontro mesmo para eu orar e buscar do Senhor se eu deveria fazer esse vídeo ou não. Deus não quer isso para vocês, amados. Isso é uma mentira, sabia? Isso é uma mentira do inimigo. Ah, mas como assim? Então Deus quer que eu seja traído? Não, não é isso que eu estou dizendo. Deus, ele com certeza porque ele abomina toda situação em relação à maldade, à iniquidade, ao divórcio, ao repúdio. Por quê? Porque Deus ele vai dizer, quando ele dá a carta para Moisés, lá em Deuteronômio 24, ele vai dizer que ele estava permitindo a carta, porém aquela atitude do repúdio e da carta de divórcio atrairia maldição sobre a terra. Porque de fato Deus não se agrada do divórcio. De fato Deus não queria que nós fôssemos tão endurecidos de coração a ponto de destruirmos a nossa família. Deus não quer isso. Deus não se agrada em ver o seu marido te trair. Deus não se agrada em ver a sua esposa te trair. Porém, amados, vamos lá. Deus, ele, ao longo de toda uma vida, desde que ele criou a humanidade, ele foi traído, ele foi trocado, ele foi substituído. Deus, entende isso? O povo de Israel, por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, traiu a Deus. Tanto é que quando Deus se refere ao povo de Israel em Oséias, em Isaías, em Ezequiel, ele se refere a Israel como um povo adúltero e prostituto. Ele vai chamar Jerusalém, que era o povo que habitava ali,
em Israel, na cidade de Jerusalém, ele se referia a eles como adúlteros, como a cidade prostituta. Mas nós não podemos passar, Deus não quer que nós passemos por isso. Deus não quer que nós perdoemos uma situação dessa. Uai, amados, deixa eu falar uma coisa com vocês. Agora eu tô aqui para falar a verdade, porque eu não tô aqui para mentir. Eu não tô aqui como esses outros canais de restauração de mente humana que se baseia no ego humano para falar com vocês. Tô aqui para falar de Bíblia. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que nós temos que estar dispostos a padecer morte pelo Evangelho. Então, o que é padecer uma traição? O que é padecer uma desvalorização? O fato de eu ter aceitado meu marido de volta quer dizer que eu não me valorizo? É claro que não. Se teve uma coisa que eu deixei muito claro para o meu marido antes dele voltar, é o meu valor. E eu deixei muito claro para ele que a atitude que ele tomou de ter saído de casa me fez reconhecer ainda mais o meu valor, porque mostrou para mim a mulher forte que eu sou. A mulher forte que eu sou em Deus. E mostrou para mim que eu sou fiel ao meu Deus. Mostrou para mim que o meu caráter, apesar de toda a situação que eu vivi, não se corrompeu. Porque para mim, mais valia o princípio de Deus, os princípios de Deus na minha vida, e não aquilo que o meu marido pensa, o que o meu marido acha, ou me vingar do meu marido. Não. A atitude do meu marido é problema dele. O que ele fez, o que ele deixou de fazer é problema dele. Agora, o que vale, sinceramente, para mim, é a minha vida com Deus. Ele precisa buscar a vida dele. E agora, para honra e glória do Senhor, nesse exato momento, meu marido está lá no culto de homens, buscando a Deus, buscando uma vida melhor com Deus. Agora, é muito interessante como a nossa mente humana, ela é tão limitada, porque nós damos segunda chance para tantas coisas na vida. Mas não, eu não devo jamais, nunca perdoar uma traição. Eu não devo nunca jamais aceitar que eu fui traído pelo meu cônjuge. Bom, amados, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu devo ou não perdoar uma traição? Já deixo muito claro que esse vídeo não é um incentivo para você. Eu deixo muito claro que esse vídeo, ele não é para dizer para você, perdoe. Esse vídeo é para te ensinar a lidar com a situação do adultério. E saber quando você deve ou não perdoar o adultério e se deve ou não perdoar o adultério. Eu gravei um vídeo no canal, ele tá aí, que ele se chama A Profundidade do Adultério. Existem casos de adultério, amados, em que vocês não devem perdoar. Não devem perdoar. Mas existem casos de adultério que nós vamos ver na palavra de Deus que são considerados um deslize, uma caída, uma queda. Mas que não quer dizer que você não possa se reerguer, pedir perdão, ser perdoado e se corrigir. Quantos casamentos, ao perdoarem uma traição, viveram de sobremaneira um milagre de Deus tão grande que hoje os casais, eles vivem como se fosse a primeira vez. Eu falo para vocês porque eu estou vivendo com meu marido um namoro. Coisa que nós nunca vivemos antes, nem quando a gente namorou. Outro dia a gente saiu, foi na beira da lagoa andar de bicicleta. Foi tão lindo. Nossa, para nós dois, eu vi a alegria estampada no rosto do meu marido de estar ali comigo andando de bicicleta. Outro dia, o meu marido, ele foi na aula de bateria da minha menina mais nova, a Gabriela, e ele estava ensinando a Gabriela, sabe?
Era o prazer dele de estar ali compartilhando aquele momento com a nossa filha. E aí, amados, hoje foi, meu Deus. Eu falei que Deus, ele realmente, ele não tem condição quando Deus faz as coisas. Porque hoje nós tivemos que ter uma conversa com as nossas filhas de tempos em tempos. A gente chama as duas, a gente senta, a gente conversa. E hoje nós dois estávamos conversando. E eu vi o meu marido fazer uma coisa que eu nunca vi ele fazer. Ele se posicionar para me defender. E ele falar comigo, olha, eu não quero que vocês gritem com a sua mãe, eu não quero que vocês respondam a sua mãe, porque ela é minha esposa e eu não aceito. Não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu nunca vi meu marido fazendo isso. Para algumas pessoas isso não vai ser nada. Mas eu que vivia com meu marido, vivi com ele 14 anos. Eu estou vendo hoje um novo Rodrigo. Uma nova pessoa. Ah não, mas Deus não quer que eu perdoe meu marido e aceite ele de volta. Deus não quer que eu passe por isso, porque isso não é de Deus. Que isso, amados? Que mente limitada é essa de vocês? Deus, então, ele quer só a bonança. Tem nada disso. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19 para a gente abrir o nosso vídeo de hoje com a palavra de Deus, para a gente entender o que Deus quer ou não quer de nós, né? Afinal de contas, nós somos melhores do que Deus? Será que nós somos melhores do que Jesus, que perdoou traição, que perdoou maus tratos, que perdoou a rejeição, que perdoou, ele foi trocado por um ladrão, saqueador, mau? Nós somos melhores do que Jesus. Deus não quer isso pra gente. Deus não quer que a gente passe por esse tipo de coisa. Lá em João capítulo 5, versículo 19, Jesus vai dizer: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Amados, Jesus estava falando aqui sobre ter Deus como um modelo, sobre fazer aquilo que Deus faria. Ou seja, não se tratava da vontade de Jesus, mas da vontade de Deus. E como eu disse para vocês ao longo da Bíblia, Israel por muitas vezes traiu, abandonou, substituiu a Deus, mas Deus perdoou. Deus não fez apenas uma aliança com Israel. Vamos ver ao longo da Bíblia Deus renovar a aliança por muitas vezes com Israel, por causa da idolatria, por causa da prostituição, que é o que a Bíblia vai chamar de idolatria, e por causa de todo esse adultério que o povo fazia contra Deus. Deus é espírito, então o povo não traía a Deus de maneira física, também, porque assim eles estavam ferindo os mandamentos e princípios de Deus. Porém, o povo traía a Deus de maneira espiritual. Como? Substituindo Deus por outros deuses, colocando outros deuses no lugar de Deus. Mas Deus perdoou. Quando Jesus vem ao mundo, ele também passa por esse tipo de situação, as quais ele precisa vencer e lidar com elas. Ele foi traído por Judas, ele foi traído por Pedro, porque todo mundo vai falar, não, ele foi traído só por Judas, mas Judas, ele não teve lugar de arrependimento, se suicidou e pronto. Não, ele também foi traído por Pedro. E não é à toa que ele disse para Pedro, ele mesmo falou, eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Entendeu? Então, amados, ele foi traído por Pedro, ele foi traído por outros discípulos, ele foi subestimado por Tomé, assim como foi também traído, rejeitado e subestimado por grande parte do povo de Israel. Mas ele perdoou, e não só Israel, como também aos romanos,
porque quando ele estava sendo crucificado, os romanos também estavam ali e os romanos estavam crucificando Jesus a pedido dos israelitas, dos saduceus, dos fariseus, dos escribas e do próprio povo que pediu a crucificação. Ele estava lá sendo crucificado, mas quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele está falando de todos que estavam ali. Então os romanos são inclusos nisso. Então, amados, porque de alguma maneira eu me sinto no direito de achar que eu não posso jamais aceitar esse tipo de situação, porque eu preciso me valorizar. Por um acaso eu valho mais do que Jesus? Por um acaso o que eu acho que tem que ser, ou o que eu acho certo ou errado, é o que importa? Bom, não é o que importa. E agora eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês comigo em 1 Reis, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. E vamos meditar em cima dessa palavra para que nós possamos sair do natural e ir para o sobrenatural. Amém, amados? Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração. Olha isso, amados. Deus está falando com Salomão, com inteireza de coração, ou seja, o coração de Davi era de Deus. E com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrarde perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobiará e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão, por que deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amados, Salomão tinha acabado de construir, como vocês puderam ver aqui, de acordo com todo o desejo do coração dele, o templo para adorar ao Senhor, para que o Senhor habitasse ali, né? Por mais que a palavra de Deus vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E o próprio Senhor deixa claro, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ele diz que ele consagraria e santificaria aquela casa para a habitação do nome dele. E aí ele pega e ele vai falando com Salomão e ele pega e lembra Salomão. E ele fala, olha, se você se mantiver assim como seu pai se manteve, como? Com inteireza de coração. Opa, mas espera aí. Inteireza de coração, Davi, mas Davi adulterou. Davi pegou a mulher de um homem casado, engravidou a mulher e ainda mandou matar o homem dessa mulher, o marido dessa mulher. Como é que Deus vai dizer que o coração de Davi era inteiro perante ele? Porque, amados, ele era sincero perante Deus. Davi, ele reconheceu que o pecado dele não era algo que fazia parte dele em si, mas foi uma queda, foi uma falha de caráter, foi um deslize. Nós estamos expostos a isso, amados. Eu estou exposta a isso e você também está.
Se fosse você no lugar do seu marido que tivesse caído, você gostaria de ser perdoado ou não? Sinceramente, eu tive muitas oportunidades ao longo do meu casamento de trair meu marido. Eu não caí, não pelo meu marido, porque o nosso casamento não ia bem. Eu não caí por Deus, porque o tempo inteiro eu pensava em Deus. O tempo inteiro eu falava, Deus não quer que eu faça isso. Existe um mandamento que diz, não adulterarás. Deus não aprova o adultério. Porém, colocando aqui, por exemplo, a situação do meu marido, o meu marido saiu totalmente cego. Cegado pela mágoa, pelo rancor, e Satanás se aproveitou. Satanás falou assim, tá magoado, né? Como ele não é de conversar agora, graças a Deus, ele fala até demais, tem hora. Mas como ele não é muito aberto, ele não é muito de falar as coisas, né? Ele acabou guardando tudo dentro dele e aquela mágoa foi crescendo porque Satanás aproveitou dessa oportunidade e fez aquela mágoa crescer dentro dele a ponto dele ficar tão cego e tomar as atitudes que ele tomou. Eu não defendo a atitude do meu marido. Jamais eu vou defender. Jamais. O que ele fez foi errado e ele tem consciência do erro que ele cometeu. Porém, eu também não vou ficar todos os dias da minha vida apontando o dedo na cara dele, falando com ele, você errou, você errou, você errou, porque poderia ter sido eu. E nós somos tão hipócritas que nós damos tanta chance, o amigo vai lá e trai, a gente dá chance para ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O fulano de tal, o chefe do trabalho, não sei quem mais, trai, mente, usurpa, rouba, e nós estamos lá sempre dando uma segunda chance, mas quando se trata do cônjuge, não, o cônjuge não merece, porque Deus não quer que você passe por isso, porque você tem que se valorizar e se amar. O fato de eu perdoar o meu cônjuge não quer dizer que eu não me amo. Eu me amo e me amo muito. Agora mais do que nunca, porque eu aprendi a me amar. Aprendi a me dar o devido valor. Aprendi a me cuidar. Mas se eu não tivesse dado uma segunda chance para o meu casamento, eu não teria a oportunidade de viver com meu marido que eu estou vivendo hoje. Alessandra, mas isso é só agora. Isso é porque vocês voltaram agora. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu creio que vai ser disso para melhor, porque a fé, ela é o fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu creio que são possíveis de acontecer. Eu não cria eu vou dizer para você assim, totalmente na restauração do meu casamento. Mas eu cria que Deus podia pegar meu marido e transformar a vida dele, mesmo que não fosse para ele voltar para casa. E o que Deus fez na vida do meu marido, eu estou em choque. Eu fui pegar o livro de oração, um livro de sonhos, né, o caderno de sonhos que eu tenho, e eu estava lendo a oração que eu fiz para Deus no dia 10 de março deste ano, quando eu estava falando com Deus a respeito do meu futuro marido. Eu falei, Deus, eu não quero ficar sozinha, eu creio que também não é isso que o Senhor tem para mim, então eu vou fazer uma oração, não é que eu estou estipulando para o Senhor como eu acho que o Senhor tem que trabalhar, mas eu vou orar e que o Senhor faça conforme a sua vontade. E amados, eu estava lendo o caderno dos sonhos junto com meu marido, e o meu marido ficou assim, chocado, porque ele falou comigo assim, engraçado, eu me sinto esse homem. E eu falei, mas você é esse homem hoje. Hoje você é esse homem. E meu marido pegou e foi para a casa do Senhor agora adorar a Deus. Uau! Segunda-feira ele jogava futebol. Domingo ele jogava futebol. Estávamos domingo, eu, minhas filhas, meu marido e minha tia na igreja, adorando a Deus. Por que não dar uma segunda chance? Agora eu deixo muito claro, uma coisa é o deslize, é a queda com arrependimento genuíno, aonde você enxerga uma transformação verdadeira na vida da pessoa, que foi o que Deus enxergou em Davi. Deus, eu caí,
eu confesso que eu caí, eu confesso que eu sou um ser humano falho, imundo, sujo e que eu preciso de ti. Esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e purifica-me do meu pecado, lava-me com esopo e serei limpo, verdadeiramente limpo. Isso é arrependimento genuíno. E ele gera transformação, e tanto é que depois desse deslize e dessa queda de Davi, não se ouve mais falar em adultério da parte de Davi. Nem em adultério espiritual e nem em adultério físico, carnal. Porque o arrependimento, ele gera mudança, transformação. É o que eu estou vendo na vida do meu marido e o que eu vi na vida de muitos outros cônjuges que saíram de casa, traíram, se arrependeram, foram perdoados e voltaram. Transformação. Isso é restauração. Agora, existem aqueles cônjuges que, por outro lado, cometem o pecado, têm prazer no pecado e não se arrependem. Esses dias eu assisti um vídeo de um testemunho de uma irmã no Instagram e ela contando que o marido dela é mestre de obras e ele estava saindo para trabalhar em outro estado e ele ficava 6, 7, 8 meses lá fora, voltava, ficava um pouquinho em casa e saía de novo. E aí passou um tempo, ela descobriu que esse homem estava com outra família em outro estado. Isso é totalmente diferente, amados. Diferente é a queda, o deslize, com arrependimento genuíno. Outra coisa é o adúltero que tem prazer no adultério, que sabe que está pecando. Olha o que esse cara fez. O cara não só traiu a mulher, como formou uma outra família nas costas da mulher. Vocês querem comparar isso com uma restauração? Agora, aonde eu, enquanto ser humano falho e pecador, posso me olhar no espelho e falar assim: você não pode perdoar o seu marido pelo que ele fez, se valorize. Não faça isso, não perdoe. Como assim? Se o próprio Jesus vai dizer lá em Lucas 17 que se o teu irmão vier ter contigo e te pedir perdão, perdoa-lhe. Foi o que o meu marido fez. E eu dei sim uma segunda chance para ele com muito orgulho e muita alegria. Problemas é do que as pessoas pensam. Se acham que eu sou uma trouxa, se acham que eu não me valorizo, se acham que eu tô me colocando, me jogando no chão para poder ter meu marido de volta. Eu sei o que eu estou vivendo dentro de 4 paredes com meu marido hoje. As minhas filhas sabem o que nós estamos vivendo. E é o que eu queria que muitas pessoas vivessem, mas muitos não vão viver porque são orgulhosos, soberbos e vaidosos. E não são capazes de perdoar o erro do outro. Por quê? Porque se acham melhores do que o outro. Não se colocam no lugar do outro. Olha só o que aconteceu com Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 10. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.
Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Salomão foi diferente de Davi. Salomão, além de desobedecer a Deus, ele adulterou espiritualmente contra Deus. Se casou com 700 mulheres, 300 concubinas, estrangeiras, moabitas, sidônias, mulheres de outros territórios, aos quais Deus ordenou claramente: com elas você não se ajuntará. Você vai se casar com mulheres do seu povo. E tinha mulheres do povo de Israel, porque o povo de Israel era muito grande. Mas o que Salomão fez? Ele adulterou contra Deus, substituiu ao Senhor, colocou outros deuses no lugar de Deus e manteve o seu coração em pecado. Isso é diferente. A palavra vai falar aqui de 2 tipos de coração. Um coração que pecou contra Deus, adulterou, pecou contra um princípio de Deus, pecou, mas que reconheceu o pecado, se arrependeu e se entregou aos pés do Senhor e viveu restauração. Glória a Deus. Davi. E vemos um outro tipo de coração. Um coração que foi pervertido, que se desviou dos caminhos do Senhor, que se manteve assim. Por que ele se manteve? Ele foi construindo altares. Não bastou construir um altar para Astarote. Também teve que construir para Milcom, para Quemos, para Moloque. E assim foi. E Salomão insistiu no adultério contra Deus. Ele insistiu. Ele permaneceu ali, permaneceu no pecado. Existe diferença, amados. E Deus deixou muito claro para Salomão: eu perdoei a Davi porque ele foi sincero. Ele pecou, mas ele foi sincero e ele entregou o coração dele para mim. Ele usou o erro dele para aprender com o próprio erro. Você não. Você casou com a primeira mulher e aí foi casando, já estava com 1000 mulheres e ele perverteu o coração, se desviou de Deus e ele não se arrependeu. Não se arrependeu. Ele se afastou de Deus. E depois disso, amados, a Bíblia vai nos contar de sucessores pós-Salomão que foram tão pervertidos quanto eles, que assumiram o trono de Israel e que foram adulterando contra Deus. Poucos foram como Davi. E olha o que a palavra vai dizer lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo, presta atenção, quanto lhe ordenarem todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. Davi cometeu um erro, ele adulterou e ainda mandou matar Urias. E a palavra vai dizer assim, olha só, lá no capítulo, aliás, vamos ler aqui do versículo 3 ao 5. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Tá falando de Abias. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas Davi adulterou e tinha um coração perfeito? Nós somos seres humanos, nós temos o direito de cair. Eu aprendi, tem um ditado que diz assim: o meu direito começa onde termina o do outro. Nós temos o direito de errar, nós temos o direito de pecar. Acontece, o que não pode é você se manter no pecado, é você se manter na prática daquilo que você sabe que é errado. Você tem que fugir disso. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém.
Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. Às vezes o seu marido é um homem maravilhoso, mas ele caiu numa área, ele caiu numa coisa, e aí você pega e fala, eu nunca mais vou perdoar esse homem. Que isso, amados? Deus olhava para Davi como um homem inteiro de coração, um homem íntegro, sincero, honesto, puro, que não se desviou em tudo a não ser numa coisa. Por que ele não seria perdoado enquanto o ser humano que ele é? Então Jesus morreu por quê? Se ele morreu pelos meus pecados, se ele morreu pelas minhas falhas, se ele morreu justamente por causa das minhas fraquezas, para me redimir daquilo que eu não consegui cumprir, daquilo que eu não consegui me manter firme. O pecado é uma queda. Alguns vão dizer que o pecado é errar o alvo. Poxa vida, eu lancei a seta, errei o alvo e agora acabou para mim. Eu não mereço mais o perdão, eu não mereço mais uma segunda chance. Por quê? Por que nós temos que ser tão endurecidos quando se trata da vida de um outro pecador como eu? Eu sou superior. Eu tenho que me valorizar, eu não posso aceitar isso. O que é isso, amados? Jesus podia ser moído pelas nossas transgressões. Ele podia ser desprezado, cuspido, maltratado, preso. Ele podia sofrer. Eu não posso. Eu não, que isso? Eu sou filha de Deus. Eu tenho que ter o melhor que vem de Deus. Uau! Que pensamento medíocre o nosso. É um pensamento medíocre o nosso. De achar que o outro não tem direito ao perdão pelo deslize do pecado dele. De achar que o outro não merece uma segunda chance. E como eu disse, eu repito, uma coisa é uma segunda chance, tá? Uma coisa é uma segunda chance. Agora, outra coisa é aquele homem que adulterou, foi lá e adulterou de novo e você perdoa e o cara continua aí, é outros 500. Aí é outros 500. Mas eu, quando olho para o meu marido, eu imagino, e se fosse eu? E se eu estivesse no lugar do meu marido? E ele não me perdoasse? Minha família ia acabar, minha família não ia ter chance nenhuma de viver o que está vivendo hoje. Meu Deus, quanta mediocridade, hipocrisia está aqui no nosso coração. Deus não quer que você passe por isso. O que é isso? Deus realmente não queria que o seu cônjuge escolhesse o adultério. Deus, ele ficou tão triste quanto você. Ele sofreu tanto quanto você, porque antes do seu cônjuge trair a você, ele traiu a Deus. Mas se Deus perdoou, remiu essa pessoa, deu a ele uma segunda chance, por que você não vai dar? Você é melhor do que Deus. Você é melhor do que Deus. Você tem mais valor do que Jesus. Jesus pode ser traído, humilhado, rejeitado. Você não. Você é filho de Deus, não pode. Não pode se submeter a certas coisas para viver o milagre de Deus. Se eu não tivesse me submetido a tudo que eu precisei me submeter, hoje eu não estaria vivendo esse milagre que Deus está fazendo na nossa vida aqui enquanto família. A família tem um preço. E se eu precisei pagar o preço de perdoar o adultério do meu marido, eu não me importo, desde que a minha família seja restaurada e viva o milagre de Deus. Eu também cometi muitos erros com meu marido. Ele não errou sozinho. Você acha que você é um santo? Você não errou, foi só o seu cônjuge que saiu e adulterou. Você não, você era uma esposa maravilhosa dentro de casa, o seu marido era um marido maravilhoso dentro de casa.
Você era um marido maravilhoso dentro de casa, né? Que é isso, amados? Misericórdia. Uma coisa é você ficar perdoando uma pessoa que não quer o perdão. Ela quer só te usar, te manipular. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ver Deus trabalhar na vida da pessoa. E eu voltei para o meu marido por obediência. Primeiro por obediência a Deus. Porque eu não queria mais voltar. Eu falei aqui na cara do meu marido, falei, eu não quero mais voltar. Não quero mais. Mas por obediência a Deus eu vou te dar mais uma chance. Por obediência e amor ao meu Deus, porque pela minha vontade carnal, eu sou boa demais para você. Essa é a minha vontade carnal, essa é a minha mentalidade carnal. Mas Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 2, vai nos dizer que nós não devemos nos submeter aos padrões deste mundo e que nós devemos transformar a nossa mente. A nossa mente vai dizer que nós somos bons o suficiente para o outro. Nós somos melhores, quer dizer, para o outro. Nós somos melhores do que o outro. Merecemos coisa melhor. Meu marido, ele cometeu as falhas dele. Teve muito tempo de imaturidade, mas meu marido, graças a Deus, ele nunca foi um homem de gandaia, de bebedeira, de vícios. O problema do meu marido era futebol, entendeu? Era amizades. Mas ele nunca saiu de casa para ir beber com os amigos pela madrugada. Nunca. Aí eu não vou dar uma segunda chance pro meu marido porque eu sou boa demais para ele. Eu sou santa demais para ele. Uai, o que é isso? Misericórdia está amarrada em nome do Senhor Jesus. Que todo esse pensamento de superioridade, vaidade, egoísmo, orgulho caia por terra. Porque eu aprendi com Jesus. Eu não estou aprendendo com vocês. E nem quero aprender com outro ser humano. Porque se eu for olhar para outro ser humano, eu vou cair junto com ele. Eu aprendi foi na palavra de Deus. E foi Deus falando comigo, filha, perdoa. Dá mais uma chance para ele. Você deu tantas chances para pessoas que não mereciam. Por que para ele você não vai dar? Ele é seu marido. Deus não quer isso para mim. Não. O que eu estou vivendo hoje com a minha família, se eu não tivesse perdoado, eu não viveria. Então, respondendo a pergunta do título do vídeo, perdoar ou não perdoar uma traição? Cabe a você, amados, primeiro orar, buscar em Deus, né? Em Deus, não é em outro ser humano. Qual é a vontade dele para o seu casamento? Se ele deseja verdadeiramente restaurar esse casamento. Porque assim, amados, Deus deseja restaurar o casamento. O problema é que ele conhece o coração do cônjuge que está lá fora. E ele conhece o seu também. Então Deus, ele deseja, mas se for para te perder para outro ser humano, ele prefere não restaurar. Ou se for para o seu cônjuge voltar, para te enganar, para te manipular, para te usar, ele não vai restaurar. Agora, se for para ele pegar e colocar vocês dois juntos de novo e fazer um reboliço, um milagre sobrenatural, aí sim, aí vai acontecer. Chega de hipocrisia e de mediocridade. Nós somos muito medíocres, a ponto de olhar para o outro, o pecado do outro, acusar o outro, sem olhar para mim, para nós. Perdoei. Não perdoaria de novo, assim, perdoaria, mas aí eu já não voltaria mais. Porque aí o pecado do adultério já estaria se tornando uma prática na vida do meu marido. Então, não, aí eu não voltaria mais. Porque foi o que Deus me ensinou. Mas hoje eu vejo um outro homem. Minhas filhas veem um outro homem. As pessoas ao redor veem um outro homem.
E eu perderia a oportunidade de ter esse outro homem na minha vida? Meu marido? Nunca, jamais. A não ser que Deus me dissesse, não, não quero isso para você. Aí sim. Deixemos de ser hipócritas, a ponto de nos acharmos melhores do que Jesus. Jesus perdoou, mas eu não vou perdoar, porque eu não mereço passar por isso. Jesus teve que morrer na cruz, mas eu não vou morrer na cruz, porque eu não mereço morrer numa cruz. Eu mereço ser arrebatado antes da grande tribulação. Porque nem pela grande tribulação eu mereço passar. A palavra vai dizer, amados, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, realmente serve a Deus. Tem muito cristão endurecido aí, ó, pregando um Jesus. Meu Deus, eu não sei nem que Jesus é esse que eles estão pregando, não. Às vezes é o Jesus deles, né? O Jesus do ego deles. Cuidado, amados, cuidado. Não fiquem ouvindo esses seres humanos pecadores e falhos, influenciados por Satanás, que bota lá no status lá do Instagram, sou cristão, que fica andando com uma cruz pendurada para todo mundo ver lá, ó, sou cristão. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo não está num símbolo. Não está em eu pegar minha Bíblia e ficar assim, andando para lá e para cá. O verdadeiro cristianismo está num coração puro diante de Deus e que faz a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo. Agora, se você não quer perdoar seu cônjuge pelo deslize que ele cometeu, direito seu. Mas também não venha falar de quem perdoou. Cada um faz a sua escolha. Se você não quer viver a restauração do seu casamento, direito seu, mas respeite aqueles que querem viver. Respeite aqueles que têm a oportunidade de dar uma segunda chance e viver um milagre que você, por causa do seu orgulho, da sua hipocrisia, jamais vai viver. Jamais vai viver. Paulo vai dizer que importa que entreguemos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que assim venhamos a conhecer uma vontade que é boa, perfeita e agradável para nós. Hoje eu estou conhecendo uma vontade que é boa, perfeita e agradável para mim. Mas eu tive que passar por algumas coisas, viver algumas coisas e perdoar. Deus me recompensou pela minha atitude de fazer a vontade dele. Pela minha atitude de ser obediente à palavra dele. Então, amados, para vocês que estão pensando assim, Deus não quer isso para você. Eu sei que Deus não queria que meu cônjuge fosse adulterar lá fora. Eu sei que Deus, em momento algum, quis que meu cônjuge saísse de casa e abandonasse a família. Eu tenho consciência disso. Mas Deus estava esperando o quebrantamento do coração do meu marido, como ele fez com Davi. E graças a Deus foi o que aconteceu. Deus deu uma segunda chance para ele. Porque eu não daria? Eu sou melhor do que Deus a ponto de não aceitar esse tipo de coisa, sendo que o próprio Deus aceitou, perdoou e lançou no mar do esquecimento? Cuidado com os conselhos que você tem recebido, com os vídeos que você tem assistido e com o evangelho que está sendo pregado aí fora. O cristianismo amuleto que está sendo pregado aí fora. Cuidado, amados. Eu espero que esse vídeo possa falar com vocês, porque a palavra de Deus vai dizer que toda a escritura é boa e proveitosa para o ensino. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler. Vou achar aqui, porque eu não sei de cor ainda, mas eu vou decorar. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você está sendo instruído, preparado, corrigido e exortado através desse vídeo
na justiça, mas é na justiça de Deus, não é na sua. Para que você seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não é para a obra humana, para a obra pecadora, falha, imperdoável, medíocre, hipócrita. É para toda boa obra. E a boa obra me ensina no Evangelho de Jesus Cristo que o amor e o perdão fazem parte de quem Jesus é, de quem Deus é. Deus é amor. E importa que eu ame como Ele amou. Porque se o amor dele não está em mim, Ele também não está em mim. Tá? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Neste vídeo de hoje, é um vídeo de exortação, de repreensão. Porque muitos vídeos nós vamos falar, né, que vai ser um vídeo de inspiração para nós, de motivação para nós, mas esse não. Porque nós estamos precisando ser corrigidos é com a vara. Não é com carinhozinho. Ai, Deus te ama, amado. Pode continuar aí do jeitinho que você tá. Não. Não foi assim que Deus fez comigo, não, amados. Foi assim, não. Deus, ele me corrigiu com a vara, doeu, mas valeu a pena. Fez eu ser quem eu sou hoje. E eu sei que ainda falta muito para eu chegar onde eu preciso chegar. Mas que Deus abençoe vocês, que esse vídeo possa falar com vocês no nome do Senhor Jesus e que vocês possam buscar em Deus a resposta, se você deve ou não perdoar a traição. Porque não sou eu que tenho que chegar aqui e falar pra você, perdoa, perdoa, eu nem sei o que você tá vivendo. Eu não sei o que seu cônjuge fazia pra você, ou se Deus transformou, pegou, se... Eu não sei, quem sabe é você e Deus, você tem que buscar em Deus. Para de ficar lendo comentáriozinho aí de YouTube de irmão que nem conheceu a Deus ainda. Nem conheceu a Deus ainda. Complicado, amados. Ó, Deus abençoe vocês, abram o coração para o vídeo de hoje e que no nome de Jesus vocês possam ser moldados, trabalhados e instruídos na verdadeira justiça, que é a justiça de Deus, para toda boa obra. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.